Oi, Ju! Oi, Ale! Mais um episódio firme e forte. Vamos falar pra galera qual que vai ser o tema de hoje? Gente, eu tô muito animada para esse tema de hoje, que hoje é aquele tema de bugar a cabecinha, que eu, que eu adoro. Eu particularmente adoro esses que a gente sai depois, parece que o cérebro tá uma geleinha, que você não sabe se você tá indo, se você tá voltando, se você tá aqui, se você tá no passado, se você tá no presente, se você tá no futuro. E é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai fazer um combinadão aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões sobre o tempo, sobre o universo, sobre manifestação, sobre tipos de consciência, sobre como é que a gente funciona com tudo isso, né, Ju? Com certeza. E uma das perguntas principais para o episódio de hoje, que eu recebo muito nas minhas mídias, é: eu posso manifestar tudo que eu quero na minha vida? Isso é possível? E a gente vai buscar falar desses tópicos de níveis conscienciais, realidades paralelas, um pouquinho de física quântica e dar um apanhado geral nessa história da lei da manifestação, lei da atração, o seu fluxo divino, para tentar responder essa pergunta para vocês hoje. Realmente seria possível manifestar tudo que a gente quer na nossa vida? O que que você acha, Lê? Olha, eu não sei, eu vou ser sincera, eu não tenho todo o conhecimento nesse assunto que a Ju tem, então eu vou falar aqui sobre o meu conhecimento. Quando eu encontrei essa teoria sobre a manifestação, a primeira coisa eu acho que foi como todo mundo encontrou, há uns anos atrás, quando saiu o Livro dos Segredos, foi um hype, todo mundo falando do Livro do Segredo, todo mundo falando de lei de manifestação, saiu filme, saiu um monte de coisa, curso, coaching, e de repente estava todo mundo falando de manifestação e eu fiquei um pouco confusa naquela época, mas eu ainda não tinha passado pelo meu despertar, não sabia o que estava acontecendo, achei que era, isso aí não tem nada a ver e segui com a minha vida. Quando eu passei pelo meu despertar, que eu comecei a descobrir as coisas, eu fui atrás e eu achei, a primeira pessoa que eu achei sobre esse tema foi Joe Dispenza. Né, para quem não conhece, é um autor muito conhecido, um dos livros que ele escreveu foi Como se Tornar Sobrenatural, que foi um livro que eu li. Eu vou ser sincera, eu não terminei. Eu comecei e não consegui terminar. Eu comecei e o livro faz alguns exercícios e o livro te coloca para fazer alguns exercícios, alguns temas, algumas coisas, mas eu sinceramente não estava casando, assim, muito com a minha vibe, assim, e eu sou muito dessas, assim, se eu começo um livro e eu não o livro não tá batendo comigo, eu largo. Eu largo e vou para o próximo, eu não sou daquelas de insistir muito num conteúdo que não tá me agradando. Nada contra, tá, o Joe Dispenza, não foi uma coisa, assim, que eu li alguma coisa que eu achei que estava ruim, que estava errado, mas realmente não estava batendo. Mas eu também não posso dizer que eu tentei, tá? Eu não vou aqui falar que eu tentei e não deu certo, ou que eu fiz e não deu certo. Mas uma das coisas que eu percebi quando eu escuto as pessoas falando sobre a lei da manifestação é assim: ai, não deu certo porque você não fez direito. Não deu certo porque você não, não acredita com a sua alma. E veio toda essa conversa. Eu falei assim: mas espera. Né, o que que realmente é essa questão dessa lei da manifestação? E aí eu fui começar a estudar, fui estudando um pouco mais a fundo para tentar entender, mas vamos parar por aqui, Ju, e vamos conversar um pouquinho sobre só esse começo da lei da manifestação. O que que tu acha? Não, pode ser, vamos dar um embasamento para as pessoas. Eu acho que o Joe Dispenza, que a Ale comentou, ele apela pra caramba para física quântica. Por que que eu falo que apela? Porque a física quântica realmente existe, existem coisas incríveis que acontecem em níveis atômicos e subatômicos, mas cientificamente falando, aquilo ainda não foi provado que existe no macromundo da realidade física. Então, quando você olha para a ciência, você tem duas linhas. Você tem a física clássica, que é operada pelas leis de Newton, que é determinista, onde o tempo é linear, ou seja, as coisas vão acontecer independente de você observar aquilo ou não, e existe uma previsibilidade, uma linearidade, é até questionado se o livre-arbítrio existe dentro da física clássica newtoniana. E existe a física quântica que coisas malucas acontecem, tipo o observador impacta o que é observado, o elétron muda de comportamento de onda para partícula. Só que assim, e o tempo não existe também. Na física quântica, no emaranhamento quântico, por exemplo, duas partículas se comunicam independente da distância instantaneamente, ou seja, aquela informação não viaja através do tempo e do espaço. Então, essas duas físicas, elas possuem um conjunto de leis completamente diferentes, e eles ainda não conseguiram encontrar algo
que consiga unificar essas físicas. Então, quando as pessoas afirmam a física quântica já provou que isso acontece, não é correto dizer, porque cientificamente falando, não foi provado nada ainda. Mas as pessoas espirituais gostam sim de usar da física quântica para explicar os conceitos que são bem comuns na espiritualidade. Um deles seria você cria a sua realidade, você tem impacto no que você observa na sua realidade. Mas não que isso seja provado. Então, eu só quero deixar claro isso para assim, não passar uma informação falsa, né? A gente tem que ter responsabilidade nas mídias sociais. Mas um dos princípios da espiritualidade, dizendo que você cria a sua realidade, seria isso. Se no experimento da fenda dupla, quando você não olha para o elétron, ele coexiste em vários lugares, inclusive quando lança um a um, parece que ele interage com ele mesmo, sabe? Forma padrões de onda ali na parede. E quando você olha, ele colapsa numa única posição. Então, é desse experimento da fenda dupla que sai esse conceito de que o observador impacta o que é observado, né? E a espiritualidade usa muito disso, e quem fala da lei da manifestação fala que existe um número infinito de realidades paralelas, que todas as possibilidades coexistem, o que eu pessoalmente acredito, né? E que você pode realmente sintonizar em qualquer realidade paralela que você queira. Você só tem que visualizar e sentir como se aquilo fosse real para você entrar naquela sintonia e conseguir mudar de canal. É isso que eles ensinam. Agora, será que isso é recomendável? O que que você acha, Alê? Eu acho que, eh, do jeito que eu entendo, Ju, a gente tá, vamos começar do começo que eu fiquei até gaga. Eh, eu acho realmente que essa questão do tempo ser um conceito social, não ser um fato, é uma coisa que às vezes é difícil da gente entender, mas a hora que você entende é difícil de deixar de entender, né. Quando a gente entende que tudo está acontecendo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, eu só tenho o agora, eu só tenho esse instante aqui, dentro da minha consciência. Os outros momentos estão acontecendo paralelamente, mas a minha consciência está focada nesse momento aqui no agora. E são vários agoras, cada um seguido do outro, e a gente chamou isso de tempo. Mas não necessariamente está acontecendo um seguido do outro, né? Isso são só maneiras que a gente criou para organizar a nossa vida em sociedade, para a gente conseguir fluir, para a gente conseguir sobreviver nesse planeta. Mas é um conceito. E aí eu entendo algumas coisas, depois disso vieram algumas coisas para mim, né, principalmente com relação a coisas que a gente já conversou, sobre ansiedade, sobre viver no futuro, sobre viver no passado. Mas quando a gente entende que isso existem todo se eu tenho só o agora para frente de mim, né, para o futuro, existem infinitas possibilidades. E que cada segundo que eu estou vivendo e cada decisão que eu tomo, seja tomar um copo d'água ou ligar para uma pessoa ou ir no supermercado, a gente vai mudando as nossas timelines e as coisas vão se ajeitando. O jeito que eu entendo isso, Ju, é como se fosse lembra quando você está no parquinho antigamente tinha aquela casa de espelhos? Então, é o jeito que eu entendo isso, porque na verdade, se a gente parar para pensar na questão da cocriação e da questão que somos todos centelhas divina, o que eu estou enxergando é o meu espelho, é o meu reflexo, mas dependendo do jeito que eu mudo esse espelho, se eu vou para lá ou se eu vou para cá, eu vou tendo novas realidades. Só que eu coordenar o meu espelho e o amiguinho que está do meu lado coordenar o espelho dele, todo mundo vai coordenando os seus espelhos ao mesmo tempo, formam a realidade. E todo mundo coordenando o seu espelho ao mesmo tempo, a gente cria esse universo aqui 3D, todos nós ao mesmo tempo. Só que existem limitações também, porque esse espelho ele tem as suas limitações, ele tem para onde ele vai. E eu entendo que isso está dentro de um plano pré-formado que a gente criou antes da gente vir para esse momento aqui encarnatório. Então, né, se eu sou essa pessoa aqui, brasileirinha, mulher, né, sabe? Não adianta eu querer achar que eu vou ser presidente dos Estados Unidos, né? Essa questão da manifestação eu acredito que tem os seus limites. Não é uma coisa assim, eu crio tudo o que eu quiser. Eu crio tudo o que eu quiser dentro das possibilidades, dentro do leque que é aberto para mim, dentro dessa vida, desse jogo que eu encarnei dessa vez. Dentro disso, obviamente, eu posso escolher realidades com uma vibração mais alinhada com o plano inicial que eu criei, e eu posso escolher realidades menos alinhada com aquele plano que eu criei. E tudo isso eu vou co-criando, né? Porque a gente vai criando todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, quando eu vi essa questão do Joe Dispenza, você manifesta tudo que você quer, eu pensei, você acha que não, né? Tem certas coisas que não dá para manifestar. Por exemplo, não dá para manifestar alguma coisa para a vida de outra pessoa. Vamos começar por aí.
Eu acho que só dá pra gente manifestar coisas da nossa vida mesmo, e coisas que estão alinhados com quem a gente é, com os nossos objetivos, com a nossa missão de vida, com o que canta dentro da tua alma ali, com o que você gosta de fazer, dá pra manifestar. Coisas que são muito além disso, eu sinceramente acho que dá pra manifestar? Dá. Mas aí vai vir a vida, o universo, os teus guias e vão te dar um de direita, um de esquerda para você voltar para o teu plano. E aí é aí que a gente começa a ter problemas, né, quando a gente porque aquilo que a gente falou da cabeça macaco de 5 anos, ele acha que ele quer uma coisa. E quando na realidade o que você veio aqui para fazer, o que está alinhado com a tua história, com quem você é, às vezes não necessariamente é aquilo que a tua cabeça macaco acha. Então, por mais que eu acho que a lei da manifestação pode até ser que funcione, talvez não necessariamente funciona para o teu bem. Às vezes funciona para alguma coisa que vai ser ruim para você. Com certeza. E tem uma outra coisa que eu gostaria de explicar, porque as pessoas acham que dá para manifestar só com a mente consciente, só que a mente consciente, gente, é uma agulha comparada à sua consciência total. Então, você tem muita se você pensar só na psicologia, eles explicam que o seu inconsciente é 95% contra 5% do consciente. E eles não estão colocando uma alma na equação, eles estão falando só do seu cérebro e da sua programação, seus processos aqui humanos, a partir do momento que você nasceu nessa vida. Então é 95% contra 5%. O que que você acha que ganha? A tua mente consciente ou o teu inconsciente? Aí quando você vai para a espiritualidade, você tem que acrescentar o eu superior nessa equação. Então você tem o eu superior nessa equação, você tem a sua programação humana de crenças, muitas delas limitantes, e você tem a sua mente consciente que é um pontinho no meio desses dois. Então quem que manda, né? Então o eu superior, quando ele decide vir aqui ter essa experiência terrena, ele escolhe os temas, os tópicos que ele quer explorar. Tudo bem que tempo não existe, ele está fazendo isso no aqui e agora. Mas ele tem os tópicos que ele quer explorar e dificilmente a gente vai conseguir fugir dessa temática, né? E vem essa outra questão que a Ale falou. Até onde você sabe o que é bom para você? Quantas vezes você já não olhou para trás e falou assim: "Graças a Deus eu não consegui o que eu queria, não teria sido um bom caminho", né. Então, tem isso para considerar, porque muitas das coisas que a gente quer vêm do nosso condicionamento social e nem tudo do nosso condicionamento social é bom pra gente. E eu já vi isso inúmeras vezes. Sabe qual é o exemplo mais comum que eu já vi? A mulher, ela recebe o condicionamento social de que ela deve casar e ter filhos até os 40, né, por causa do reloginho biológico. Eu já vi muitas pessoas, muitas mulheres, que forçaram isso acontecer. Forçaram. Isso é algo fácil, isso está no seu controle consciente, você só precisa encontrar alguém e fazer acontecer. Outras coisas não estão no seu controle consciente, tipo um emprego que você quer, você depende de terceiros, mas nesse caso não é tão difícil. E eu conheci várias que conseguiram forçar um relacionamento, forçar uma gravidez, não deu muito certo, assim, eu não vi coisas boas acontecendo. Ao invés delas seguirem o fluxo da vida, conseguir sentir esse é o parceiro, é com essa pessoa que eu quero ter um filho, agora é o momento de ter um filho, elas seguiram a vozinha do ego, do condicionamento social. E o que se desdobrou na vida delas foi uma série de dificuldades. Então, é nesse sentido, assim, que é possível manifestar tudo que você quer? Tecnicamente, sim. Vamos dizer que a sua mente consciente consegue realmente mandar no eu superior e insistir muito num caminho? É possível. Vai ser bom para você? É isso que você tem que se perguntar. E eu acho que tem que aprender a diferenciar também essa questão. Isso está vindo da onde esse desejo? De um condicionamento que eu recebi, de uma ideia que é considerada normal na sociedade, ou realmente é um desejo da minha alma? É algo que realmente eu sinto que eu preciso ter aquilo na minha vida? Ou é algo que eu simplesmente quero ter aquilo na minha vida porque eu acredito que aquilo vai me fazer feliz? Entende a diferença entre o que eu entendo, assim, espiritualmente falando, é que a gente sempre manifesta tudo que a gente precisa. Nós estamos constantemente manifestando a nossa realidade, como a Ale colocou, a nossa realidade é um espelho da nossa consciência, né, ela é uma projeção, estamos fazendo isso, só que com a maior parte disso é feita com o nosso inconsciente, com o nosso eu superior. Então, algumas coisas você tem que como ter controle, que nem trabalhar suas crenças limitantes, né, deixá-las mais alinhadas, para que você consiga manifestar um estilo de vida melhor. Outras coisas, você tem que aprender esse limiar entre qual é o fluxo da vida, o que realmente é bom para você, qual desejo está vindo da onde.
E isso, gente, só muito autoconhecimento mesmo para vocês conseguirem aprender a distinguir essas partes que existem dentro de vocês. Eu ainda tô sofrendo aqui, tô ralando todos os dias, tô aqui ralando para distinguir isso. Algumas coisas que eu ainda tô penando, e essa é uma delas. Eu acho que a gente fala sobre isso, fala, né, o que que alinha com você, ou quais são as coisas que você quer dentro da tua alma, mas ô perguntinha difícil de responder, né. Até porque eu não sei vocês, mas cada dia eu mudo de opinião como eu mudo de roupa, aí as coisas que são legais hoje, amanhã não são mais, ou as coisas que eu curto hoje, eu não curto mais amanhã. Então, é um processo aí que eu tô passando para realmente aprender a diferenciar, né, o que é a minha mente consciente que tá querendo, e o que é realmente meu superior ou a minha história de vida, o que que eu realmente preciso fazer, né. Me lembra muito de um conselho que eu recebi para economizar dinheiro, que toda vez que você vai gastar alguma comprar alguma coisa, você tem que se perguntar: "Eu quero isso ou eu preciso disso?", né, então é a mesma coisa com essas questões da manifestação. Eu quero isso ou eu preciso disso, né? Isso é uma coisa que vai me dar satisfação, do mesmo jeito que quando eu como uma sobremesa, a língua fica feliz, mas a barriga fica triste. Ou é esse o caso, né? Eu tô fazendo a minha mente macaco feliz, mas a minha alma infeliz? Ou eu tô fazendo a minha alma feliz nesse momento? Essa é uma decisão, esse é um caminho, né, que vai me agregar no sentido de me fazer ficar um pouco mais calma, mais centrada, mais feliz, mais satisfeita. Eu não sei nem que palavra colocar aqui. Ou é alguma coisa que eu quero justamente pelo que você falou, essas crenças limitantes, essa programação que a gente tem, né, da sociedade, da família, dos amigos, da escola, de como esse sistema disfuncional funciona e a gente meio que querendo entrar naquela esteira para ser igual a todo mundo. Então eu foi me dito que eu preciso disso, então eu preciso disso. Né, eu dou muito esse exemplo de carro, por exemplo. Carro é uma coisa que tem gente que chora, sofre, desespera por causa do carro, então eu vou manifestar uma Ferrari. Eu vou ser sincera, para mim o carro é uma coisa útil, é uma coisa que me leva do ponto A ao ponto B com segurança. É isso. Para mim o que é um carro? É o carro que eu consigo pagar, é o carro que me dá segurança, né, que não vai me matar ali na esquina. E é isso. Se é preto, branco, alto, baixo, se é novo, velho, eu não tô nem um pouco interessada. Para mim o que é importante é que seja funcional. Mas tem gente que, né, justamente com essa programação aí da sociedade, parece que ele entra naquela mente consciente, naquela mente macaco, que é isso que você precisa, é isso que você precisa, é isso que você precisa, é isso que você precisa. A gente acaba ficando um pouco obcecado com algumas coisas. E a gente acha que essa obsessão tá vindo da alma, quando só tá vindo da mente. Então, essa diferenciação do que tá vindo de mim, o que tá vindo do meu eu superior e o que tá vindo da minha mente macaco, eu acho bem complicado, né, pra gente fazer essa distinção aí de o que que é a minha mente consciente, o que que é meu subconsciente, o que que é o meu eu superior, o que que é meu guia que tá falando, o que que é as vozes da minha cabeça, o que que tá acontecendo. Você precisa aprender a diferenciar, e é muito do que a gente fala entre o coração e a mente, entre sentir e entre pensar. E uma coisa que eu queria trazer dentro disso que você está falando, entre, né, essa diferenciação toda, eu queria trazer uma pessoa que eu gostei muito do trabalho dela, ela está no canal favorito meu de podcast, que é o Next Level Soul, que é a Sarah Landon. E ela tem um episódio que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, para vocês assistirem depois, com legendas em português, onde ela fala da diferença da manifestação para a criação divina. Então, o que que a maioria das pessoas fazem quando elas descobrem o segredo, que elas podem manifestar tudo que elas querem, elas traçam uma meta, começam a fazer as visualizações, começam a traçar um plano de ação, começam a colocar 10.000 passos naquele plano de ação para fazer acontecer, não é? Aí muitas vezes o que que acontece? Elas sobem, dão aqueles 10.000 passos, sobem aquela escadaria e quando elas conseguem manifestar o que elas realmente queriam, elas estão tão burnout que elas já estão cansadas daquilo tudo que nem têm o mesmo prazer que elas acharam que deveria ter. E eu cheguei até a ver um exemplo disso na prática, que é uma menina que ensina YouTube, a Vanessa Lau. Eu acompanhava o canal dela quando eu comecei a fazer YouTube, e você via ela super, super dedicada e tal. E quando ela chegou no ponto que ela queria,
que era ser convidada para as palestras, fazer parte da galera que realmente fala de mídia, de YouTube, 500 mil de pessoas seguindo o canal dela. Ela entrou numa crise existencial que ela tirou um ano sabático inteiro. Ela largou tudo para rever os planos dela. Então isso para mim entra no que a Sarah Landon tentou falar, entre a diferença da criação divina para manifestação. Isso é manifestação, é você colocar um planejamento inteiro, um esforço inteiro em direção a uma meta, e quando você chega naquela meta, você nem sabe se aquilo está trazendo realmente o que você esperava ou o que você queria, e começa a se questionar. E o que a Sarah Landon ensina de criação divina é muito parecido, inclusive, com o que o Bashar fala, que depois a Lê conta aí os passos do Bashar. Ela fala assim que a criação divina é você a cada momento sentir na tua essência o que você precisa fazer. Não é necessariamente sobre o destino onde você vai chegar, é sobre os passos que você está dando nesse momento. Qual é a limitação que você precisa trabalhar? O que é que te chama atenção nesse momento para você aprender? O que é na sua vida que está fora de ordem, que você precisa resolver para que aquilo não pese tanto? Ou alguma coisa que seja boa que você precisa implementar? O que é pedido de você? Qual é o seu chamado a cada momento? O que é que você precisa fazer? Então, conforme você vai dando esses passos e agindo na sua vida de acordo com as suas vibrações, do que não está bom e do que está bom, o universo, você vai entrando na sua frequência divina, você vai alinhando. Então, o próximo passo estará lá para você, antes mesmo que você saiba que você precisa daquele passo. E os resultados de uma jornada assim, onde você vai buscando esse alinhamento entre o que te faz bem e trabalhando nas coisas que não fazem bem, quanto mais você vai se alinhando e entrando no seu eu mais autêntico, na tua frequência divina, vai dando esses passos, vão se abrindo portas, os passos a seguir estarão lá para você, portas mágicas começam a abrir e você começa a ter coisas que vão muito além do que você imaginou que seria bom para você, que são surpreendentemente é bom, mágico e divino, manifestações divinas na sua vida. São melhores do que você jamais poderia ter imaginado para si mesma. Então, ela coloca essa diferença entre manifestação, querer controlar, e criação divina, que é dar os passos a cada momento e deixar aquela jornada te levar a destinos mágicos. E o Bashar também ensina alguma coisa parecida, não é, Ale? Sim, a gente estava até conversando do Bashar, porque o Bashar foi uma coisa que a Gil me colocou para assistir e agora eu estou viciada. A Gil tem esse talento. Ela me coloca para colocar assistir as coisas e aí, de repente, eu tô 2 horas da manhã escutando canalização do Bashar. Mas, realmente, ele é uma pessoa, na verdade, o Bashar, a gente já conversou dele aqui, né? Uma um alienígena, um ET, uma entidade, um espírito, um guia espiritual, seja lá o nome que você quer dar, canalizado por um cara chamado Darren Enka, e ele tem uma fórmula que ele fala, que eu acho que muito simples, ao mesmo tempo muito complexa, né? Então ele fala que são 5 passos para a gente conseguir essa questão dessa cocriação, da gente entrar nesse nível. E ele fala que o primeiro passo é você achar a sua paixão, é você achar aquela coisa que te anima, que te excita, que você, né, aquilo que você, a Ju mesmo fala, aquilo que você faz no teu tempo livre, aquilo que te enche de vontade de fazer, aquilo que você faz quando você nem tá querendo fazer alguma coisa. E eu não tô falando aqui de ficar na janela infinita, eu não tô falando aqui de colocar o pé para cima ou de fazer churrasco com cerveja, né? Aquela coisa realmente do teu coração. Por exemplo, para mim é estudar. Parece uma coisa muito louca, mas eu gosto de estudar. É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que agrega para mim, na minha alma, uma felicidade muito boa, assim. É o meu momento de paz, é quando eu tô escutando um audiolivro, ou quando eu tô lendo alguma coisa, ou quando eu tô assistindo um podcast com conteúdo interessante, ou quando eu tô assistindo um vídeo no YouTube, um documentário. O aprender me faz feliz. Quanto mais eu aprendo, mais feliz eu fico. E eu gosto muito de ensinar também. São 2 coisas que me fazem muito bem. Então, o meu exemplo é esse. Obviamente, cada um aí tem o seu. O segundo passo, ele fala que não adianta a gente só descobrir o que a gente gosta. A gente tem que ter uma ação. A gente tem que agir naquilo, né? A gente tem que ir para frente, dar a cara a tapa, formular um plano, né? Fazer aquilo acontecer. Porque é muito fácil a gente simplesmente falar, não, eu gosto, sei lá o que você gosta, eu gosto de pintar.
e nunca pinta, né. Então aí fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil de você trabalhar isso. O terceiro passo é não só você ter essa ação no seu desejo, naquilo que te faz bem, mas ter essa ação sem expectativas, né, fazer para você, fazer porque você está feliz, porque você gosta, porque te faz bem. Porque no momento que você está fazendo com a expectativa de ser o melhor artista do mundo, de parar no Louvre, eu quero os meus quadros no Louvre, eu quero, né, eu quero vender nas melhores galerias de Nova York, aí a coisa já começa a dificultar, porque aí a gente não tá falando mais com o subconsciente, a gente tá falando com aquele 5% que a Ju falou, com aquele conscientinho pequenininho que o ego fica deste tamanho, e que na verdade é bem pequenininho. Então isso aí não tá vindo de você, tá vindo do ego. São 2 coisas diferentes. Então é fazer sem expectativa, sem esperar nada em troca, sem simplesmente fazer para te fazer feliz, para te alegrar, para te acalmar, para te al é para isso, é para você. Aquele momento de amor pessoal mesmo, de autocuidado, da gente ser a melhor versão da gente mesmo fazendo aquilo que a gente gosta. O quarto passo é manter sempre o estado positivo, manter sempre na vibração positiva, tentar sair um pouco dessas coisas mais autodepreciativas, eu faço muito isso. Nossa, esse quadro que eu pintei é péssimo, olha isso aqui, nossa, isso aqui não está nem um pouco perto do Michelangelo, do Da Vinci, óbvio que não está. Calma, você está treinando, você está começando, né? Né? Todo mundo chegou lá um dia, mas todo mundo começa. Então, eu acho que um pouco é se manter nesse estado positivo, comemorar as pequenas vitórias, né, se parabenizar pelos momentos que você tem, né, curtir aqueles momentos, ter gratidão, ter felicidade naquele momento, se manter nessa vibração positiva quando você está fazendo as coisas que te fazem feliz. E a última coisa é se livrar de crenças, de dogmas, de conceitos autolimitantes. E eu não falo isso só dessas questões de ideologias ou de religiões, não é disso, eu tô falando da gente mesmo, né. A gente saber que a gente é muito capaz e que a gente merece tudo que vai acontecer na nossa vida, que eu acho que esse é um ponto muito difícil, a gente se sentir merecedor, né, aquela famosa síndrome como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu, quando a gente acha que a gente é fake. A síndrome Impostor. do impostor, obrigada, Ju. O síndrome do impostor. É isso, né, essa questão da gente se livrar um pouco dessas crenças, se livrar dessa crença de que você não é capaz, se livrar da crença de que aquilo não é bom para você, se livrar da crença que você não merece, que você não é merecedor daquele futuro que você tá tentando cocriar, que você tá tentando entrar, que você acha porque isso, segura muito, porque o universo, os seus guias, todo mundo tá ali, né, líderes de torcida e te empurrando e feliz e querendo que você chegue lá. E aí quando você simplesmente na linha de partida fala: "Não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente para estar aqui", ou "Eu não sou a pessoa, isso não vai acontecer para mim". Isso só acontece para os outros, não acontece para mim. Essas crenças limitantes, eu acho que são muito piores do que as crenças limitantes que nos são colocadas, que eu acho que é mais fácil de quebrar. É muito mais fácil de quebrar com ideias dos outros do que com as nossas próprias ideias. Não sei, para mim, esse é o momento que eu tô agora, tentar me livrar dessas crenças limitantes, porque por mais que a gente tá falando aqui, e eu tô falando e eu sei a teoria, a gente viver a teoria é mais difícil, né, Ju? Ah, colocar em prática, gente, eu escuto Bashar há décadas, assim, sinceramente, eu encontrei o material do Bashar lá por volta de 2010, conheço a fórmula há anos e desde que eu voltei para o Brasil, embora eu sei exatamente o que ele está falando, colocar em prática não é fácil, sabe? Por exemplo, comecei mídia social, como não ter expectativas? Você está gastando ali 20 horas para fazer conteúdo por semana, você vê que ninguém está assistindo teus vídeos, como não ter expectativa? Gastando esse tempo todo se dedicando para fazer alguma coisa com zero retorno, entende? Então aí é complicado colocar em prática, não que seja impossível, gente, estou falando dentro do nosso condicionamento. A segunda parte é como se manter positivo, porque se você tem expectativa e elas não são correspondidas, que geralmente é isso que acontece quando a gente cria expectativas, é muito difícil manter no estado positivo, sabe. Então, assim, a fórmula é super legal, eu adoro, dá para colocar em prática, assim, tô melhorando a minha habilidade de colocar em prática, mas realmente é algo, assim, de você agir mais focado no seu coração e sempre ficar atento também. Eu tive muito que quebrar as minhas crenças limitantes, porque eu não gostava de mídia social, não gostava de me expor em mídia social,
tal, e tinha muita dificuldade com isso, por exemplo, o app da dancinha, não vou fazer vídeo curto, tudo crença limitante. Então, embora eu sabia a fórmula do Bashar, desde que eu comecei a trabalhar com mídia, colocar em prática são outros 500, tá? Tô falando aqui de alguém que estuda isso e domina esses assuntos. Mas, com o tempo, você vai ajustando. Conforme você vai se conhecendo nesse processo, vai sentindo tua vibração, vai sentindo, realmente o que te faz bem, os motivos certos, fazer pelos motivos certos, aproveitar a jornada. Foi muito legal ver as minhas, limitações, as minhas dificuldades. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente tá longe de ser perfeito, mas é interessante reconhecer aquilo e poder trabalhar com aquilo, e cada uma delas que você vai se livrando, você vai ficando cada vez mais à vontade em ser você mesmo, em crescer mais um pouquinho, é um processo gradual, sabe. Então, assim, embora vocês entendam a fórmula, a gente está trazendo hoje esse material do Bashar, mas é bem interessante você praticar a fórmula também, se auto-observando muito, para conseguir fazer esse ajuste entre a mente e entre o coração. Entre o que tua cabeça tá te azucrinando, criando expectativa, querendo saber do destino, e entre o que você está sentindo em fazer. Então, uma outra coisa que é bem interessante também, que o Bashar mesmo fala, e que eu queria trazer, que entra dentro do estado de flow. Eu não sei se vocês já ouviram falar do estado de flow, que é essa vibração que cada um de nós precisamos encontrar dentro de nós mesmos, que quando o seu cérebro está em gama e ele funciona como uma orquestra para fazer algo que você está completamente imerso naquilo. E isso pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser dar uma aula, pode ser trabalhar numa teoria científica, pode ser uma performance de palco que você vê que aquela pessoa está imersa, ela está com todos os sentidos ali presente no que ela está fazendo, e isso é o seu estado de flow. Esse estado de flow é a sua frequência divina. Só que até você encontrar ela, até você conseguir sintonizar ela, leva um tempo, porque a gente tem a mente e tem as limitações da mente. Então, eu tô nesse processo de trabalhar com o que eu gosto, eu realmente gosto de estar fazendo o que eu faço aqui, só que nem sempre, muitas vezes eu fazia pelo mental. Durante esses 2, 3 anos. E agora, 3 anos depois, que eu tô começando a encontrar o meu flow state. Quando eu converso aqui com a Ale, com vocês, quando eu tenho conversas no WhatsApp, que eu começo a explicar essas coisas que eu tenho paixão, aí eu consigo encontrar esse estado de flow dentro de mim, eu sei que é a minha frequência divina. E quanto mais daí você vai largando esse campo mental e sintonizando mais nesse prazer de fazer aquilo que você faz com o todo do seu ser, é quando você começa a entrar na sintonia correta para ter uma jornada linda e maravilhosa. É a famosa zona, né. O pessoal: "Ai, tô na zona", né. A gente vê isso muito, eu vejo isso muito, ou ouço falar, obviamente, né, com atletas, porque eu não sou atleta, mas com atletas, né. Às vezes a pessoa que tá, por exemplo, correndo uma maratona, 42 quilômetros: "Ah, como é que você faz?". "Ah, eu entro numa zona, e aí eu vou", né. Ou então pintores fazem muito isso, roteiristas. Eu passei por isso, Ju, eu tenho um outro podcast, eu tinha um outro podcast antigo que era o Casona de Vidro, que eu escrevia os meus próprios roteiros, as meninas também escreviam os próprios roteiros. Teve um roteiro específico que eu falei: "Não é possível, acho que eu psicografei esse roteiro", porque eu entrei num flow, de um jeito, assim, a hora que eu terminei, que eu li o roteiro, que eu olhei, eu nem sabia de onde tinha saído aquilo. Foi um episódio que pra mim até hoje é o meu episódio preferido do podcast, que é um sobre uma pessoa chamada Chris Bledsoe, que teve uma a história dele é meia calabresa, meia mussarela, né, é meio alienígena, meio espiritualidade, ele tem os 2 ali naquela história. E acho que foi a minha meu primeiro contato com a espiritualidade dentro da ufologia foi com esse episódio, e foi um episódio que eu sentei aqui, sentada aqui nessa mesa, e eu não sei se eu canalizei, se eu psicografei ou se eu estava no flow, ou se eu não sei o que que foi, só sei que eu escrevi o episódio inteiro, quase 20 páginas de roteiro. E a hora que eu terminei, eu olhei para o meu roteiro e falei: "Nossa, esse", sabe, assim, quando você tem aquele momento de: "Pô, esse é um que eu estava orgulhosa", né, que o pessoal chama muito lá na gringa de perseguir o dragão, né, chasing the dragon,
Que é realmente é isso, é você sempre tá indo o pessoal que faz muito, por exemplo, programador de computador, roteirista, quem escreve, todas essas pessoas que usam mais essa parte mais criativa do cérebro, eles entendem muito isso nesse conceito, não no conceito de espiritualidade, mas dentro de um conceito de é essa zona que você tem que estar, é uma zona que você tá 100% alinhado com a sua criatividade, com o que você tá fazendo, que você tá imerso naquele projeto, que você tá dentro daquele projeto de uma maneira que ninguém te tira, que você tá naquele túnel ali daquele projeto, e ninguém te tira daquilo, e o resultado geralmente, quando você consegue entrar, o resultado geralmente é assim, quase assustador. É aquele momento que você olha e fala: "Parla", né, aquela coisa de: "Meu Deus, olha o que que eu fiz". Então, eu tive essa experiência uma vez, vou ser sincera, não é uma coisa que acontece sempre, mas é aquela coisa que não é tão difícil de chegar lá, né, Ju. Eu acho que você entendendo um pouco do que está acontecendo, porque eu acho que é muito difícil quando você tenta entrar lá ao acaso, né, dar sorte, jogar o dado e tentar ir lá ao acaso. Quando você entende como as coisas funcionam, eu acho que é um pouco mais simples. Obviamente que existem 1000 coisas acontecendo na nossa vida o tempo todo. É difícil, às vezes, a gente ter esses momentos para você parar e conseguir focar e concentrar, principalmente com tudo que está acontecendo no mundo, e o teu telefone tocando, e o WhatsApp, e filho, e marido, e casa, e trabalho, e um monte de coisa acontecendo. Mas a gente volta para aquelas conversas do seu subconsciente, o que te faz feliz, né? Então, se você não consegue tirar 5 minutos na sua semana para você fazer o que te faz feliz, tem alguma coisa de errado na tua vida. Né? Se você não consegue tirar 5 minutos para cuidar de você mesmo, para ter autocuidado, porque eu acho que isso é autocuidado, Ju. A gente acariciar a alma, a gente fazer aquilo que a tua alma gosta de fazer, é uma questão de autocuidado, né? É difícil a gente ter uma saúde mental 100% regulada se você nem sabe quem você é, o que você gosta de fazer. Né? Como é que você vai cuidar da tua saúde mental? Como é que você vai cuidar de você mesmo? Como é que você vai cuidar desse corpo físico se você não se conhece? Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você gosta, o que você não gosta de fazer, se você está fazendo tudo zumbi, se você está fazendo tudo, né, no automático. Então, eu acho que muito mais do que só essa questão da gente trabalhar na questão da manifestação, na questão da cocriação, esses passos do Bashar também são importantes para autoconhecimento e saúde mental. Eu penso nisso, assim. Eu estou nesse momento agora que eu estou me descobrindo, dentro do meu despertar, eu estou me descobrindo quem eu sou, né? Quem é essa centelha divina que habita dentro de mim? O que que ela veio aqui para fazer? Qual que é a brisa dessa minha centelha divina? O que que ela gosta? O que que ela está aqui fazendo? Qual é o objetivo dessa centelha divina que veio aqui encarnar como Alessandra nesse momento? Então, tô nesse momento de buscar. Não tô dizendo que é fácil, foi isso que você falou. Assim, a Ju ainda pena de vez em quando, tá muito mais pra frente que eu. Imagina eu que comecei agora, né? Que tô aqui, peguei o bonde andando e quis sentar na janelinha, vim aqui conversar, fazer um podcast de espiritualidade. Olha quem eu sou, né, Ju? Mas tô aqui tentando. Não, o importante é continuar indo. E outra, gente, é muito importante atender o chamado de cada momento. E isso que a Lê tá falando, do tipo, se dedica 1 horinha na sua semana, uma aula, uma atividade, alguma coisa que você goste. Eu vou dividir um pouquinho da minha jornada para vocês entenderem como que hoje eu olho para trás e entendo, né? Mas obviamente que quando eu estava passando por aquilo, eu não entendi onde estava me levando aquilo. Mas eu comecei a despertar e logo que eu comecei a despertar, eu senti um chamado para aprender a canalizar os meus guias. Isso foi em 2010, já comentei várias vezes. Em 2012, eu encontrei o material da Dolores, eu fiz o curso dela em 2012, eu fiz o curso dela em 2013, e eu não prestei atenção nisso na época. Mas hoje eu olho para trás e falo: olha só, olha o que que eu estou fazendo hoje, que lá eu não entendia. Eu estou ensinando as pessoas a encontrar o guru dentro delas, mas para eu ensinar as pessoas a encontrar o guru dentro delas, eu tive que passar 10 anos encontrando o meu guru dentro de mim mesma e fazendo sessões da Dolores de hobby enquanto eu voava, para entender como que é que eu ajudo as pessoas a encontrar o guru delas também. Então isso veio caminhando em paralelo, mas eu não entendia como que isso era uma peça do quebra-cabeças. Aí em 2015 entrou psicodélicos na minha vida, trabalhar com os cogumelos, eu fui para o Peru fazer ayahuasca, e isso daí foi uma outra contribuição que teve, junto com materiais como o do Bashar. Teve um TED Talk também muito importante que me fez clicar e entender melhor essa questão de estados alterados de consciência, do cérebro, que é da
Jill Bolt Taylor, My Stroke of Insight. Então, basicamente, nesse TED Talk, ela tá falando que ela teve um derrame do tamanho de uma bola de golfe no lado esquerdo do cérebro, e ela tá falando da oscilação entre a nossa mente macaco e a mente nirvana. Então, a mente macaco entrava quando o lado esquerdo estava ativo, e ela falava, eu preciso de ajuda, e ela tava tendo um derrame, buscando como que ela ia lidar com a situação, e ela escorregava para o lado direito, e se diluía e se unia ao todo. E aquele TED Talk me tocou muito, porque me fez perceber uma coisa que eu estava já praticando, tanto na minha meditação para conectar com os meus guias, quanto na hipnose que eu praticava com as pessoas, mais uma pecinha do quebra-cabeça. Olha o cérebro, que interessante. Então é o lado direito. Aí a linguagem do cérebro. Aí vem os psicodélicos, que são outras conexões também, estados alterados de consciência. Então, tudo isso, todas essas experiências, todos esses chamados que eu tive ali ao longo de 12 anos ou mais, hoje eu consigo entender dentro do trabalho que eu vim fazer, como que eles se aplicam na minha vida, que é justamente ensinar vocês, acha o guru aí dentro, é eles que vocês têm que conectar, não tá fora, tá dentro. E esses são os estados mentais e cerebrais que vocês precisam trabalhar. Só que olha a década que me levou para conseguir entender isso. Então, por isso que é muito importante, assim, seguir a sua paixão a cada momento. E se sua paixão acabar, não tem problema, vai para o próximo tópico. Se ela acabou, é porque aquela pecinha do quebra-cabeça já foi cumprida. Você precisa da próxima pecinha. Então, vai para o que te atrai a cada momento, que é uma parte da fórmula do Bashar. Haja no seu entusiasmo e na sua paixão a qualquer momento, até onde você puder. E se aquela paixão mudar, obviamente você vai agir na nova paixão. E tá tudo certo. Ao longo da sua jornada, em algum momento que você chegar, você vai conseguir olhar para trás e entender como que cada partezinha, cada coisa que você aprendeu, estudou, se encaixa para o que você está fazendo bem naquele momento, no que está ligado com o seu estado de flow, que é aquele estado de você estar na sua frequência divina. Que é uma outra coisa até que eu também queria esclarecer, que muitas pessoas acham que canalizar é só canalizar uma entidade, que nem o Darryl Lanka faz com Bashar, e ele mesmo explica que não. Canalização é você entrar no cérebro grama, nas ondas gama no seu cérebro, nesse estado, na zona, no estado de flow, é você entrar nisso e fazer o que você faz de melhor. Isso é uma canalização. É você canalizar a sua frequência divina, não importa a maneira que ela venha. Pode ser na dança, pode ser nos estudos, no que quer que seja. Então, isso tudo caminha junto, mas vai levando muito tempo, muita prática, autoconhecimento, tudo isso vai aos poucos, conforme você vai agindo, que é a parte mais importante de todas, né? Estudar é bom, mas agir é melhor ainda. Conforme você vai agindo, você vai entendendo como tudo isso funciona na sua vida, na sua área de interesse, e em algum momento você consegue montar esse quebra-cabeça. Eu e a Ju aqui no Cosmic Coffee, a gente só trabalha com flow, viu, gente? O assunto que a gente grava o assunto do flow, é o que vem pra gente aquele dia, é o que a gente tá afim de falar. A gente até tem uma lista de outras coisas, mas aquele dia é o que é. Né? A gente grava quando a gente tá sentindo que a gente tá no flow, quando a gente tá sentindo que ou eu e a Ju, a gente não tá legal hoje, a gente realmente não grava. Eu acho que esse é uma outra lição, né, Ju? Acho que a gente até já falou um pouco disso, mas entender um pouquinho esse flow, entender um pouquinho dessa briga do livre-arbítrio perto e o flow e o universo e o que você quer fazer. Eu vejo isso muito na minha vida, foi uma lição que meu pai me ensinou, assim, sem saber nada dessas coisas, e eu levo muito pra minha vida, assim, eu não insisto muito nas coisas. Então, né, por exemplo, sei lá, me deu uma vontade de ir no shopping, comer alguma coisa. Aí eu chego lá, não acho uma vaga, e aí só fico rodando igual um peru doido. Aí chego lá na loja, a loja tá cheia, tem um monte de gente, e aí eu como, e aí depois do que eu como o negócio, me dá uma dor de barriga, não devia ter comido. Sabe assim? E aí depois eu paro para pensar e olho, falo, olha quantas dicas que eu tive, de que talvez hoje não era o dia de fazer isso, e eu insisti. Né? Quantas vezes a gente não faz isso, né? É, né, você não tá sentindo legal, sei lá, um dia que eu não tô legal, e a gente insistiu em gravar, a gente até já passou por isso, né, Ju? A gente insistiu em gravar, e esse é um episódio que tá perdido lá atrás, que não foi um episódio bom, que a gente não gostou do conteúdo, que a gente não gostou da conversa e que perdeu, foram dois, foram dois desses. Então depois a gente aprendeu nossa lição, né, Ju? A gente trabalha com o flow do universo, a gente trabalha com o que a gente tá sentindo que é o momento de contar, de que é isso que a gente está
sentindo para conversar, e eu faço isso a mesma coisa nas minhas pesquisas, eu trabalho muito com flow, assim, principalmente quando eu tinha que fazer um episódio por mês para o podcast, 30 dias para mim é pouco tempo para fazer pesquisa. E às vezes eu começava a pesquisa em alguma coisa, eu falava: "Quer saber? Esse não é esse episódio que eu vou gravar essa semana". Largava tudo. Quantos episódios começados que eu tenho? Que eu simplesmente sentia: "Não é esse. Esse aqui não é o episódio dessa semana, desse mês, não é isso que eu tenho para falar esse mês, esse mês eu tenho que fazer outra coisa". E eu vou muito com isso, até o que eu falei, quando eu leio livros ou quando eu estou estudando, ou quando eu estou assistindo algum conteúdo, também tento muito ir com o flow, assim, se é uma coisa que eu estou sentindo que tá legal, se eu não estou sentindo que não tá legal, não tá legal. Esse é o meu nível de consciência aí. Falando em nível de consciência, Ju, faltou uma coisa que eu queria que você explicasse para o pessoal, que você me contou, que eu achei incrível. São os 4 níveis de consciência de um rapaz que eu esqueci o nome. Esse é um rapaz chamado David Bernard Beckwith. Gente, eu vou deixar todas as pessoas que a gente está mencionando hoje, as entrevistas, os canais, tudo na descrição desse vídeo com os links, tá? Ele participou na gravação do Segredo de 2001, do documentário, lá por 2000, não sei o ano. E eu assisti uma entrevista dele recentemente no Next Level Soul, onde ele fala de 4 níveis de consciência, e é muito interessante para você conseguir se localizar em qual desses níveis você está nessa escala. Então, o primeiro nível, ele fala do life happens to me, que é como uma vitimização, tipo, a vida acontece para mim, mas esse "pra" no inglês é como eu não tenho controle sobre isso, acontece para me esmagar, é mais nesse sentido. Então, o primeiro nível de consciência que ele coloca é o da vítima, né. O segundo nível é life happens for me, ou seja, é para mim, no sentido de servir com um propósito, o for, né, para servir como uma lição, como um crescimento, é quando você consegue entender que, estou aprendendo com tudo isso. Então, nesse segundo nível também, ele diz que é a consciência do manifestador, que é justamente quando as pessoas começam a entender que a vida acontece para ensinar a gente, e elas entendem que a gente cria a nossa realidade e começa a querer controlar tudo isso. Então, o primeiro nível é a vítima, o segundo é o manifestador, tipo: "Não, eu quero controlar tudo que eu quero na minha vida, porque eu tenho o poder de controlar tudo que eu quero na minha vida". O próximo nível seria life happens through me, que seria a vida acontece através de mim, que é a consciência do canalizador. Ou seja, o pessoal eu tô nesse nível, tá, gente, que, ok, estou tentando seguir o fluxo divino aqui, estou tentando não ir contra o fluxo, a minha mente ainda não me deixa muito bem, porque ela ainda quer interferir, ela quer controlar, ela tá no faz, você tem que fazer, tem que agir, não sei o quê, e eu ainda tô precisando sintonizar mais aqui na minha essência, na minha no meu na minha zona, né, pra eu conseguir entrar mais na minha, frequência divina. Então, esse daí é o que Deus me manda, o que meu eu superior manda, eu faço. Então esse seria o canalizador. E o último nível é life happens as me, que seria o mais alto, que seria justamente eu sou essa luz divina e sigo esse fluxo. Então não é ninguém me mandando, é um sentido mais de união. Essa é minha luz divina, eu estou trabalhando com ela, estou me manifestando na vida, caminhando nessa frequência da minha própria luz, né? Sem haver essa separação, o divino está lá, eu estou aqui humano, o meu eu superior está lá, eu estou aqui humana. Então, são esses 4 níveis que são super legais. Então, só recapitularizando, a vítima acontece para me esmagar, aí o manifestador, eu controlo o que eu manifesto na vida, o canalizador, eu obedeço o que me é mandado, e a consciência de unificação com a sua frequência divina. Eu vivo nesse fluxo de luz. Ju, eu tô num ponto que eu passo pelas 4 níveis num dia. Eu medito, eu tô achando que eu tô conectada, centrada, eu sou o todo, tudo sou eu, entendi, fechou. Aí dá 5 minutos, o telefone toca, eu já tô vitimizando. "Ai, que esse planeta, o que que tá acontecendo? Tudo acontece comigo". De repente falo: "Volto não, não, eu vou manifestar, vai dar tudo certo na minha vida". Então eu vou indo e vou voltando. Às vezes, no mesmo dia, eu passo pelos 4. Eu ainda não tô um pouco
errática, eu acho, assim, no meu treinamento espiritual, eu ainda tô aprendendo. É igual você pegar uma criancinha, dar uma faca na mão dela e falar: "Vai!". Eu não esse é o que aconteceu comigo. Eu acho que o meu despertar foi meio rápido, eu ainda não sei o que fazer com as informações. Ainda tem dia que eu fico um pouco perdida. E ainda tô entendendo, porque eu acho que uma coisa é a gente escutar esse tipo de conhecimento, mas eu já dei aula há muito tempo. Não adianta você falar, 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 falar. Enquanto a pessoa não compreender aquilo com dentro da cabeça dela, da maneira dela, enquanto ela não aceitar aquilo como verdade dentro dela, é difícil. E por mais que eu entenda o conceito, no meu dia a dia, às vezes eu ainda tenho dificuldade de perder um pouco esse padrão da vitimização. Eu acho que esse é o mais difícil para a gente sair, né, porque é muito mais fácil a gente viver a vida quando a gente se enxerga no papel da vítima e sempre tem um outro responsável. No momento que você começa a entender que a responsabilidade de tudo que acontece com você é sua, e aí você tem que ter, né, esse momento dessa maturidade de levar todos os tapas na cara e o murro de direita e esquerda e falar: "Não, fui eu". Né, eu tenho no mínimo eu tenho parte nisso, né, no mínimo eu sou cúmplice disso, né, porque eu realmente, né, na minha vida pessoal já passei por algumas coisas, inclusive um relacionamento não muito bom, né, um relacionamento, levemente abusivo e hoje eu enxergo como eu fui cúmplice daquilo, né, tudo o que aconteceu comigo naquele momento, aconteceu porque eu permiti. Eu tive a minha parcela de coparticipação, né, e eu tive a minha hoje em dia eu tenho muito essa questão da accountability, que é aquela palavra em inglês que eu acho que a gente não tem muito uma tradução aqui em português, mas essa questão de você ser responsável pelas coisas que você faz. Você assumir os seus erros e você assumir a responsabilidade pelos seus erros e não simplesmente pedir desculpa para você mesmo, para o universo, para as pessoas, daquele jeito que é uma palavra muito fácil de soltar. Você realmente entender a tua parcela de culpa naquela situação, aprender com os erros e progredir na vida de uma maneira agradável, né. Então eu ainda estou nesse momento ainda que eu ainda tenho esses momentos mais difíceis, como eu já falei aqui várias vezes, a meu despertar ainda é uma montanha-russa, eu ainda estou passando por essas coisas. Eu acho que até uma coisa boa aqui do Cosmic Coffee, que a Ju já passou, aí ela olha para mim e ela fala: "Ai meu Deus do céu, tem tanto mais ainda para você passar querida". Querida querida, esse é só o começo. Mas tá é esse o caminho, vai. Força, força que tá tudo bem. E nesse momento que eu ainda me vejo oscilando dentro desses níveis de consciências, assim, eu ainda tenho momentos que eu tenho que voltar, mas eu acho uma coisa muito importante desse tipo de conversa que a gente tem, de consumir esse tipo de conteúdo que a gente fala, que a gente consome, de estudar essas coisas, é a gente lembrar que tudo tem um tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, tudo tem uma lição que a gente pode aprender e o importante é não deixar é aprender com os momentos e ter aquele momento de awareness, assim, de consciência. Por mais que eu caí do vamos dizer, caí do cavalo, por mais que eu tô no momento que eu tô sentindo um pouco mais essa questão da vitimização, ter aquela consciência de falar: "Opa, opa, 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 aqui não. Vamos mudar essa perspectiva, vamos pensar disso de uma maneira diferente, vamos respirar fundo e enxergar as coisas de uma outra maneira". Gente, mas oscilação é normal, tá? Eu estudo espiritualidade desde 2007. Essa coisa da responsabilidade foi o primeiro soco que eu levei na cara, porque todo e qualquer material que você estudar vai ensinar que tudo que a gente passa por aqui são escolhas da alma. E eu lembro quando eu vi o material do Seth canalizado pela Jane Roberts, que ele fala assim: você cria a sua realidade. Aquilo para mim, sabe, foi uma facada, porque eu tinha um background de depressão, de vitimização. O que minha família fez comigo, o que minha vida fez comigo, olha que triste a minha existência. Eu tinha essa mentalidade. Então, quando eu comecei a estudar a espiritualidade, que vem aquilo, você cria a sua realidade, tudo que você tem na sua vida é escolha sua, que isso é uma coisa que vai estar em todos os materiais espirituais, todos eles unanimamente falam: "Não existem vítimas espiritualmente falando", aquilo para mim foi uma facada no estômago, foi difícil de engolir, porque leva responsabilidade. Aí veio a pergunta, eu falei: "Ok". Depois que né, o efeito do soco no nariz passou, eu dei uma respirada, falei assim: "Certo, se eu estou criando tudo isso, por que que eu estou criando tudo isso?". Espiritualidade é bem
Interessante, porque conforme você vai respondendo uma pergunta, vão se abrindo mais 10, né, que nem esse caso. Então, eu comecei a buscar mais a fundo, é que nem a toca do coelho, né, que você começa a entrar e você vai se aprofundando cada vez mais, é mais ou menos assim o estudo. Então, realmente é muito difícil aceitar isso, porque a partir do momento que você fala: "Não existem vítimas, espiritualmente falando", você fala assim: "Poxa vida, né, então eu sou 100% responsável por tudo isso que está acontecendo. E onde está a minha responsabilidade então? Como que eu estou criando isso?" Isso vai te levando a mais perguntas. Agora, em relação às oscilações, é normal. Até hoje eu oscilo. Eu tô 15 anos já estudando tudo isso, eu oscilo. Tem vezes que coisas acontecem que eu vou na vitimização. Que porcaria, olha o que fizeram para mim. A única diferença que acontece hoje é que eu tenho consciência desses níveis de consciência. Eu tenho consciência da minha mente com macaco, eu tenho consciência da minha alma, eu tenho consciência de como tudo isso funciona. Então, quando eu me vejo me vitimizando, com uma situação, eu respeito meu ego de 5 anos, que é uma criancinha que está tendo um tantrum, que eles falam, está tendo abrindo berreiro, eu dou um tempo para ele abrir o berreiro. Tudo bem. Dependendo do que está acontecendo, você pode abrir o berreiro, eu deixo você reclamar por um dia. Depois de um dia a gente conversa. Então eu me dou esse tempo, conscientemente falando, para ficar brava, para ficar chateada, para remoer em cima daquilo, me dou um tempo, chegou, deu aquele tempo, "Espera aí, agora vamos conversar, vale a pena você se sentir assim? Você tá melhor ou tá pior?" "Tô pior", né, porque geralmente quando a gente faz isso, a gente entra numa espiral negativa. Então, "Espera aí, o que que você pode aprender com essa situação? O que que você pode fazer para que isso não se repita?", né. Então é normal essas oscilações, até nesses 4 níveis de consciência que eu falei, padrão. Hoje eu estou no terceiro nível, digamos 80% do tempo, às vezes eu entro no quarto nível, às vezes eu caio de novo para o segundo, mas estou falando assim, a maior parte do tempo. E tem uma outra escala interessante para vocês darem uma olhada, que é a escala do David Hawkins, que ele fala da mesma escala, esses 4 níveis esqueci, David Beckwith, o outro também é David, são 2 Davids, eu vou deixar anotado embaixo. Um fala de 4 níveis, o outro mostra da vitimização até o sou um com o criador, ele tem tipo uns 20 níveis, falando até na frequência, dividido por cor, é super interessante a escala dele também, e os pensamentos predominantes. Então, acho que recado final é esse: fica tranquilo, normal oscilar, com o tempo você vai estabilizando mais em uma do que na outra, mas tá tudo certo, faz parte do processo. Ah, esse processo, Ju. Esse processo, esse processo é aquele famoso, ame e odeio. Eu tô nessa, assim, sabe, tipo, eu amo tudo que tá acontecendo. Eu sou tão grata pelo meu despertar, eu sou nossa, é muito querido esse processo, mas isso não significa que é um processo fácil, isso não significa que é um processo simples, isso não significa que tem momentos que eu falo: "Ah, eu posso voltar? Dá pra eu ser uma pessoa normal de novo?" Então eu tenho os meus dias e dias com essas oscilações todas. Mas é isso, eu acho que esse episódio foi demais. Eu tô super animada, eu já estava animada antes. Achei esse episódio super, super alinhado com o que a gente precisava conversar hoje. Gostei muito das informações, foram muito boas para mim. Eu fico aqui eu fico aqui usufruindo dessas conversas muito mais do que quem está em casa, mas nesse momento eu queria tirar um momento para agradecer todo mundo, agradecer a Ju, agradecer todo mundo que está assistindo, que continua até aqui, e se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Falar para todo mundo seguir a Ju lá no canal dela, @juesperandio. O seu, no Insta é juesperandio81, né? Sim, no Instagram é Ju Esperandil 81, no TikTok é Ju, underline, aquele tracinho de baixo Esperandil, no YouTube é Ju Esperandil, eu tenho meu site também, julianaesperandil.com. Basicamente eu tô marcando presença em todas as mídias e tem sido bem interessante o retorno, da mesma forma que a Ale agradeceu. Gente, é uma cocriação, é uma troca, eu tenho aprendido muito com vocês também, eu faço questão de falar isso sempre, porque às vezes as pessoas acham: "Ah, a Ju tá lá em ci", eu detesto pedestal, tá. Eu quero deixar isso claro, eu detesto pedestal, não tem como ter diálogo com as pessoas se eu ou vocês me colocarem num pedestal. Só existe diálogo tete a tete. Aí a comunicação flui e é legal, então eu faço questão de deixar isso aberto, sabe. Eu converso com várias pessoas nas minhas mídias, tem surgido muitas amizades, tem surgido nossa, poder encontrar minha comunidade, minha tribo, gente, depois que eu passei 15 anos num casulo, eu passei literalmente 20 anos morando sozinha,
e vivendo em isolamento para conseguir ter esse crescimento todo. É muito bom poder começar essas conexões com as pessoas que estão realmente na mesma vibe, na mesma frequência. Eu aprendo muito com vocês também, então agradeço de coração. A Ale falou dos meus canais, mas eu também quero falar que ela tem um Spotify, para quem não gosta de assistir podcast no YouTube, porque o YouTube é chato, não dá para desligar a tela, para quem gosta de ficar ouvindo enquanto está fazendo outras coisas, que nem correr, academia, cozinhar, não sei. Ela tem um podcast no Spotify chamado O Fenômeno Podcast, que é o mesmo nome do YouTube. Então, segue ela lá, dá para acompanhar por lá, para qual formato é mais fácil para vocês, fiquem à vontade, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada. Tchauzinho. Até semana que vem.